Ó, vamos corrigir aqui a prova de papiloscopista do IGP do Rio Grande do Sul, banca Instituto AOCP, a prova que foi realizada no domingo, dia 15 de junho de 2025. Vamos lá resolver as 10 questões de física. Eu já analisei aqui por cima e notei que não há possibilidade de recurso, né? A princípio, eu vou ainda analisar com mais cautela, com mais calma, para ver se a gente extrai alguma coisa aí para recursar, beleza? E assim, gente, eu tô muito feliz mesmo, porque nas minhas últimas revisões, principalmente na revisão das apostas finais, né? Quem participou sabe do que eu tô falando. Inclusive, eu quero que você comente aqui, aqui embaixo, né? Obviamente aqui nos comentários, o que foi que você achou da prova e se de fato realmente o que foi cobrado pela banca OCP a gente viu nas aulas, tanto no preparatório quanto nas revisões, né? Eu fiz aí pelo menos uma revisão de oscilações e ondas, uma revisão de eletricidade, né, com questões da banca OCP. Fiz uma revisão, né, na maratona de naturezas da parte de óptica e fiz também mais duas revisões. Eu fiz uma revisão que eu chamei de Maratona Fênix, que eu peguei todo o conteúdo e fiz uma revisão apostas finais, né? Quando eu falo de revisões, pessoal, foram só questões da banca e questões similares. Se você pegar o material que a gente disponibilizou aí, você vai ver que a gente foi bem assertivo, né? Inclusive aqui, pelo que eu vi, foram duas questões de espelhos côncavos, uma questão de espelho plano, que a gente viu nessas aulas, questão de resistores. Enfim, eu vou resolver as questões agora para a gente não perder tempo. Já te peço, inscreva-se nesse canal. Pessoal, eu tenho um preparatório de física para praticamente todos os concursos que você imaginar aí que tem a disciplina de física. Por exemplo, oficial do Corpo de Bombeiro, soldado do Corpo de Bombeiro, perito criminal, área geral. Eu tenho para Polícia Rodoviária Federal. Agora eu estou criando uma turma para papiloscopista da PF. Enfim, nós temos aí bastante materiais. Eu quero que você se inscreva nesse canal. Eu quero que você também siga o meu perfil lá no Instagram, porque lá eu coloco muitas informações, né, que você às vezes não fica sabendo. Temos grupos no WhatsApp, etc, etc, etc. Vamos lá para nossa primeira questão. Deixa o teu like nesse vídeo e deixa o teu comentário para dizer o que foi que você achou do nosso trabalho, das maratonas, das revisões, da plataforma, né? E vamos aqui, nossa primeira questão. Gente, a primeira questão, ó, antes de ler a primeira questão, eu vou trazer aqui o PDF que a gente trabalhou na primeira revisão de física para esse concurso. Deixa eu abrir aqui o PDF. O PDF está aqui na tela, pessoal. Ó. E nesse PDF aqui, a gente trabalhou, né, oscilações e ondas. E você vai ver aqui, ó, que eu chamei aqui de aquecimento. Nas primeiras questões, ó, pêndulo simples e a formulinha do pêndulo. Questão com cálculo, né? A segunda aqui, no caso, sistema massa-mola, também movimento harmônico simples, com cálculo, né? Aí, vamos lá, deixa eu passar aqui, ó. Essa questão aqui, pessoal, pêndulo simples também, a mesma fórmula. Ou seja, isso aqui foi uma questão da banca OCP, que a gente resolveu lá na nossa revisão. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Aqui é movimento harmônico simples, outra questão de sistema massa-mola. Deixa eu ver aqui. Funções MHS. Não caiu o MHS, né, gente? Olha só, essa questão aqui, pessoal, de ondas, caiu na prova também, tá? De ondas estacionárias, tá? Em cordas. Então a gente vai já resolver, ó. A formulinha aqui também caiu, tá? Então vamos lá. Eu queria mostrar para você aquela questãozinha de pêndulo que eu comentei naquela revisão. Mas vamos lá para nossa primeira questão. Gente, o que ela vai nos dizer? O relógio de pêndulo surgiu em meados do século 17, eu li errado, ó, e ainda é possível encontrá-lo em casas de antiguidade. Essa tecnologia proporcionou para a época um avanço significativo no registro do tempo, permitindo o surgimento dos ponteiros dos minutos. Tendo como base esse relógio, a cidade alternativa que apresenta corretamente a característica do pêndulo útil para o seu funcionamento, gente. Quando ele falar de pêndulo, cara, ele vai medir tempo, né? Esse relógio de pêndulo, obviamente, ele vai medir tempo.
Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é da formulinha do tempo de uma oscilação completa, que a gente chama de período do pêndulo simples. 2π raiz quadrada de L sobre a gravidade. Então vamos lá. Professor Wendel, e agora? Que alternativa? A gente quer saber qual é a característica útil. Por exemplo, massa do pêndulo. Falso, gente. Você vê na fórmula que não tem massa. Força, peso do pêndulo. Força, peso, pessoal, seria a massa do pêndulo vezes a gravidade. Se a massa não está na fórmula, como é que o peso vai estar? Professor, mas a gravidade está na fórmula. Beleza, a gravidade está por conta da atração gravitacional da Terra, que vai puxar os objetos para baixo. Só que o período do pêndulo não depende da massa. Então, consequentemente, não depende do peso. Então, aqui é falso também. Tensão do fio. Aí o cara vê essa fórmula aqui, ele pensa, T deve ser tensão. Não, T é período. Então, falso também. E a letra D, que é a alternativa correta, pessoal. Quem é que influencia o tempo? Que é o período, o comprimento, cara. Se olhar aqui, ó, teve uma questãozinha que caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Que foi basicamente isso. Antigamente, o relógio de pêndulo ele tinha alguns atrasos por conta de que a temperatura na dilatação térmica ela fazia com que as lâminas, né, por exemplo, a haste metálica do pêndulo, que vai fazer isso aqui, com o aumento da temperatura, ela aumentava de comprimento. E se ela aumentava de comprimento, você vai olhar na fórmula aí que o comprimento é diretamente proporcional ao período. No caso, a raiz quadrada do comprimento é diretamente proporcional ao período. Ou o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do pêndulo. Aí se o pêndulo aumenta de tamanho por conta da dilatação, o período também vai aumentar de valor, né? Então, se o período aumenta de valor, o relógio ele vai demorar mais a fazer uma oscilação completa. Então, nesse caso, ele vai atrasar, porque ele vai demorar mais, quem demora mais atrasa, né? Então, o comprimento do pêndulo, pessoal, deve permanecer constante para que o período, né, permaneça o mesmo sempre, o relógio funcione de forma correta. Beleza? Então, essa questãozinha só era você lembrar da fórmula, não tem nenhuma conta que você faça. Lembrou da fórmula, você vai olhar. Essa fórmula tem o que aí? Tem 2π, que é uma constante, raiz quadrada de L vezes pela gravidade. Então a questão ela especificamente vai falar o seguinte: ei, o período do pêndulo depende de quem? Do comprimento do fio. Beleza? Acabou. 61. É bacaninha. Olha só, gente, eu acabei de mostrar para vocês que tinha uma questãozinha lá na nossa revisão 1. Obviamente foram mais revisões, e eu não vou ficar expondo aqui as revisões, porque quem foi meu aluno, inclusive eu vou abrir as revisões, pessoal, vou colocar aí aberta para o público, visto que já passou a prova, né? Então quem estiver estudando aí para outros concursos vai assistir aqui as minhas revisões que foram feitas ao vivo, beleza? Deixa eu só para esse canto aqui, ó, para a gente conseguir ver tudo aqui da questão. Na verdade, eu vou já assumir, porque eu vou precisar de espaço para resolver essa questão aqui. Instrumentos musicais de cordas formam ondas estacionárias quando elas são tangidas, percutidas ou postas a vibrar por um arco através do ar no interior de um tubo de um órgão. Nessa perspectiva, supondo que certo instrumento musical produza uma onda estacionária com 3 loops, considerando que a frequência seja aumentada em 2 vezes, a sinal alternativa correta é referente ao número de loops que ocorrerão na nova onda estacionária assim gerada e ao comprimento de onda que haverá ao longo da extensão da corda. Gente, só não entendi nada dessa questão não. Ó, vou ficar lá no cantinho ali, acho que dá certo naquele canto ali. Bem pequenininho, que depois a gente vai lendo aqui, pronto. Aqui acho que não vai atrapalhar tanto não. Vou ficar bem pequenininho, depois eu aumento o tamanho. Pessoal, inicialmente, ó, ele fala que essa corda, deixa eu ver aqui, ele fala que essa corda, ela ela tá vibrando, ó, ela vai produzir uma onda estacionária com 3 loops. Professor, o que seria esses 3 loops? Pessoal, basicamente isso aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se dá certo. Pelo que eu entendi, a banca quer dizer isso aqui, ó. Pelo meu entendimento, pessoal, a questão quer dizer isso. Tá aqui uma parte fixa, uma parte fixa. Então, vamos colocar aqui 2. Então, ela tá vibrando dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3.
3 loops. Então aqui é uma corda, pessoal, que está vibrando no terceiro harmônico. Tem 2 nós aqui, ó. Mas eu estou olhando para os ventres. Ele chamou essa palavra loops, não é muito comum. 3 loops, não, são, aqui, ó, são 3. E a frequência, você deve ter visto agora na fórmula do texto, né, da minha revisão. A frequência, pessoal, é NV, eu coloquei aqui L em cima, é 2V NV sobre 2L. Isso aqui é a frequência de uma onda estacionária em uma corda. Ela depende do N, o N vai ser o número de ventos ou o número de loops. E você vai ver, pessoal, que a frequência é diretamente proporcional ao número de loops. Beleza? Aí só que a gente vai continuar aqui uma análise, ó. Presta atenção, bastante atenção agora. Com 3 loops, qual seria o comprimento de onda, pessoal, da corda? Agora, o que é o comprimento de onda? É a distância de uma oscilação completa. Então, o comprimento de onda, pessoal, seria, ó, comprimento de onda corresponde a 2 ventres. Então, vai aqui, ó, sobe, desce e aqui, ó, pronto. Tem um comprimento de onda e mais meio. Veja que interessante, ó. Então, quando a onda tem 3 loops, ela vai ter um meio comprimento de onda, 1,5, né? 3 sobre 2. Eu ainda não sabia. Em algum outro momento você vai aprender isso aqui. Não é necessário nesse momento, porque aqui você quer resolver a questão da prova. Mas o mais importante, vamos lá, de início, ó. Então, com 3 loops, ela vai ter 1,5 comprimento de onda, né? 1,5, na verdade, corresponde ao tamanho, na verdade, eu falei 1,5. O comprimento de onda corresponde a 1,5 do aqui, ó. Um comprimento de onda mais meio. Então essa corda aí cabe 1,5 comprimento de onda. Wendel, vamos lá. E a frequência? A frequência, pessoal, é diretamente proporcional ao número de loops. Então, quanto maior o número de loops, maior a frequência. Isso é diretamente proporcional. Então, se a questão fala que a frequência vai aumentar 2 vezes, o número de loops também. Então, vamos procurar aqui logo alguma alternativa que o número de loops é 6. Então, na letra A, o número produzir a onda igual, pois a frequência não altera o número de loops. Falso, ó. A frequência e o número de loops, pessoal, aqui, ó, tem uma relação direta. O instrumento musical produzirá uma onda estacionária com 3 loops, com 3 comprimentos de ondas inteiros ao longo da extensão da corda. Falso. Por quê? Porque se ela aumentou o número de loops, aumentou o número da frequência. Letra C. O instrumento musical produzirá uma onda estacionária com 6 loops, já que dobrou a frequência, dobrou o número de loops, com 3 comprimentos de onda inteiros ao longo da extensão da corda. Ó, com 3 loops, pessoal, nós temos aqui 1,5 comprimento de onda. Agora vamos colocar 6 loops aqui, ó. Deixa eu refazer aqui a corda. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que deu 6. Deixa eu ver que deu 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a frequência ficou maior. Aí vamos contar agora quantos comprimentos de onda a gente tem na extensão da corda, pessoal. Olha que interessante, macho. Professor Wendel não ia pensar nisso na hora da prova. Acontece. Então vamos lá. Ó. Aqui foi um. Agora vamos mudar de cor só pra gente ver o outro. Cor da tinta. Vou colocar aqui essa corzinha aqui, ó. 2, ó. Segundo aí, ó. E o terceiro, Wendel. O terceiro é uma oscilação completa, pessoal. 3. Fechou. Então veja que eu tenho 3 comprimentos de onda. Lembrando que o comprimento de onda a distância de uma oscilação completa. Subiu, desceu, voltou para o mesmo lugar. Então veja aqui que eu tenho 3 comprimentos de onda na extensão da corda. E tem uma frequência que é 6 vezes a frequência inicial. Show de bola? A questão, viu? Temos agora 6 loops, né? Porque a frequência foi dobrada. Então aqui temos
Um comprimento de onda, dois comprimentos de onda, três comprimentos de onda. E a frequência dobrou o número de loops, o número de ventres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra C, alternativa correta. Questãozinha boa. 63. Bora lá pra gente não perder tempo, né, professor? Vamos lá. Os equipamentos de revelação eletrostática funcionam a partir de um processo que envolve a aplicação de uma carga elétrica estática a uma imagem invisível que é então desenhada com pó de cor ativado pelo campo elétrico e atraído para as áreas com carga, considerando que a intensidade do potencial elétrico, potencial elétrico afeta a clareza e a qualidade da imagem final, determine o potencial elétrico considerando 19, 10 a 13 partículas aplicadas a uma superfície com uma distância de separação de 3 milímetros do pó de cor e essa alternativa correta. Veja que essa questão fala de potencial elétrico. Eu vou abrir aqui, pessoal, a revisão que eu realizei na terça-feira, na semana da prova. Ó. Rapidinho. Essa revisão aqui, pessoal, que vocês estão vendo na tela, ela foi realizada na terça-feira, na semana da prova. E foi 3 horas de duração, né? A gente passou aí 3 horas pancada. Só quero abrir lá a questão, cadê? Ó, ele falou a questão lá de potencial elétrico, né? Isso aqui falou de campo elétrico, força elétrica. Mas aqui, ó, bem aqui, essa questão foi da banca OCP. Essa questão, pessoal, foi especificamente de potencial elétrico. Se você olhar aqui, ó, a resposta é o potencial elétrico resultante. E na hora da revisão, eu coloquei lá a fórmula da potência elétrica. Tá vendo aqui do potencial elétrico? Ó? Tá aqui, ó. Fórmula do potencial elétrico. Tá aqui. Então, não, quem assistiu, né, obviamente, viu isso aqui. Então vamos lá para a questão. Então, ó, a questão, pessoal, vai falar o seguinte. Ele quer saber o potencial elétrico nessas características aí, ó. V é igual a K vezes a carga dividido pela distância. Isso aí é a fórmula do potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Então, bora colocar os valores. A constante K está lá embaixo. A constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Inclusive, uma aluna perguntou, professor, me fale de todas essas grandezas aí. Quem é K, quem é Q, quem é D. Pronto. O Q, pessoal, é a carga. Só que nesse caso, ele deu o número de partículas e a carga elementar. Então, nesse caso, o Q vai ser Q igual a N vezes E. Então, isso aqui também a gente já sabe. E seria o que? Seria, eu vou colocar direto aqui, ó, N vezes E, tá? N, número de partículas, 9 vezes 10 elevado a 13, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Que o trabalho que você teria aqui, pessoal, era fazer essa continha em matemática, que eu vou já dizer para você um bizu. Aqui, a distância, 3 milímetros, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Simplifica esse 9 com esse 3, lá em cima vai ficar 3. Aí tu vai fazer a conta de cima. Eu vou fazer direto, pessoal, porque aqui nosso objetivo é só chegar no gabarito, tá? Para ver se não tem algum recurso, algum erro. Então aqui eu vou multiplicar, ó, 3, né, que restou lá em cima, vezes 19, vezes 1,6. Isso aí, essa conta aqui você sabe fazer à mão. Então eu só estou fazendo aqui para ser mais rápido. Então aqui vai dar 91,2. Aqui eu já marcaria de cara a letra C. Mas eu vou continuar aqui a conta, ó. 91,2, pessoal. Bora fazer a base 10, ó. 9 mais menos 19 dá menos 10. 10 elevado a 13 vezes 10 a menos 10 dá 10 elevado a 3. Então, em cima fica 10 elevado a 3. E embaixo 10 a menos 3. Conserva a base, subtrai os expoentes. A minha conta vai ficar assim, ó. 91,2 vezes 10. Quando eu subtrair os expoentes, vai ficar 3 menos menos 3. Que dá 6 positivo, porque menos com menos fica mais. Se eu voltar a vírgula em casa para a esquerda, vai ficar 9,12 vezes 10 elevado a 7. Questão redondinha, tá? Letra C. Então não tem erro não. Questãozinha de potencial elétrico. Essa questão foi a questão que eu fiquei um pouquinho... Não, essa questão aqui tranquila também. Foi outra questão que eu fiquei assim um pouquinho na dúvida, mas eu consegui entender depois de uma análisezinha pancada. Pessoal, em uma investigação, um papiloscopista precisa utilizar um pó para revelar impressões digitais. Considerando esse contexto, analise assertiva e assinale a alternativa que aponta
as corretas, né? Então, primeiro, o pó condutor costuma ser mais adequado para superfícies isolantes. Então, gente, nesse caso o pó, ele não pode ser colocado em uma superfície condutora. Um pó condutor não pode ser colocado em uma superfície condutora porque vai haver aí um processo elétrico. Então eu não quero que tenha esse processo elétrico, porque senão vai alterar a imagem, o que eu estou querendo ver, né? Então o pó pode se eletrizar, ou seja, e atrapalhar. Então o condutor tem que ser colocado em um material isolante e o isolante tem que ser colocado em um material condutor. Então aqui, ó, a primeira afirmativa é verdadeira, né? A primeira afirmativa é verdadeira. Wendel, e a segunda afirmativa? O pó condutor costuma ser colocado em superfícies condutoras falsa. Então a primeira é verdadeira, a segunda falsa. Primeira verdadeira, a segunda falsa. Então se a primeira é verdadeira, tu já elimina aqui, tu já elimina aqui e tu já elimina aqui, ó. Gente, vai ficar entre a B e a D. Então, ó, a B, a terceira é correta, a terceira é correta. Eu não vou nem analisar. Ó, isolante, condutor. O pó isolante costuma. Ah, então quem vai dizer se é certo ou não vai ser a quinta. Então não vou nem analisar a quarta, porque a quarta está errada. Isolante e isolante está falsa. Então a quinta que vai dizer. O pó neutro costuma ser adequado para quaisquer tipos de superfície. Não, gente, não é. Viu? O pó neutro, na verdade, o pó ele vai ser ou condutor ou isolante. O que, que seria o pó neutro? Como assim? Não, o material ou ele é condutor ou ele é isolante. Tá? Então não vai ter essa ideia de o pó vai ser neutro. Quando ele fala neutro, pessoal, ele está dizendo o quê? Ele está querendo falar que ele não está carregado. Mas essa ideia de isolante ou não, todo material ele tem, ele é ou é isolante, ou é condutor, ou ele é mal condutor, tá? Então, o material neutro não existe isso não, tá? Aí ele está querendo falar da carga. Ele não está carregado nem positivo, nem negativo, nem neutro. Então isso aqui não convém, essa afirmativa aqui, ó. Então é falso. Então ela não convém, vamos ver se bate, né? 1 e 3, letra B. Depois a gente confere lá no gabarito oficial, tá? Mas pelo que me mandaram aqui, eu analisei e acredito eu que seja letra B mesmo. Eu não sei se é o gabarito oficial, mas me mandaram, não sei. Depois eu vou olhar aqui. Questão 65. Durante uma investigação, um papiloscopista. Ah, sim, gente, só essa questão de condutor isolante. Deixa eu abrir aqui. Eu tô abrindo aqui só para saber se realmente eu falei dessas coisas, pessoal. Aqui é a aula lá que eu gravei, né, para o método Supera, então um preparatório que eu trabalhei com exclusividade nesse concurso. Então tá aqui, eu falei o que é o condutor, o que é o isolante e expliquei um pouco aí sobre esses processos, tá? Só pra gente ficar aqui com a consciência tranquila em relação ao conteúdo que foi aplicado. Questão 65, uma questão de capacitores. Durante a investigação, o papiloscopista utiliza sensores biométricos modernos para coletar digitais em documento. A sala alternativa, que apresenta a capacitância desses sensores, considerando que o capacitor tem a seguinte característica: carga elétrica de. Ah, gente, ele quer saber a capacitância, né? Então vou colocar aqui, ó, a carga elétrica Q é igual a 14,5 microcoulomb. A capacitância é o que ele quer saber. E aí, pessoal, o que que eu preciso? É... Caraca, velho. Ele tá dizendo que tem uma distância ali, né? A distância 5 milímetros. Campo elétrico. Ah, rapaz, aqui a análise é de campo elétrico, voltagem e capacitância. 5 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Essa questão eu vou ter que utilizar duas formulinhas. A primeira é da, do campo elétrico envolvendo assim, o campo elétrico, pessoal, essa questão aqui é campo elétrico, voltagem, né, sobre a distância. Porque se eu sei o campo elétrico, se eu sei a distância, eu vou saber qual é a diferença de potencial elétrico naquele ponto, o V ou U, né? Então aqui normalmente eu chamo de U.
E aí, se eu souber U, utilizando aquela fórmula, né, da capacitância, que é igual a C vezes U, ou V, né, tanto faz, eu vou achar a capacitância. Então, bora lá. O V, né, pessoal, eu vou chamar de U, né, porque lá na fórmula eu estou colocando U. U vai ser E vezes D, fazendo meio pelos extremos. O E vezes D. Então, o U vai ser igual, o E é 5 vezes 10 elevado a 3. E o D é 5 milímetros. 5 vezes 10 a menos 3 milímetros, tá? 10 a menos 3. Então aqui vai dar 25 volts. Então jogando aqui na fórmula, pessoal, agora aqui vai ficar uma continha chata, ó. Vai ficar assim, o Q é 14,5 vezes 10 a menos 3. Quer dizer, menos 6. Não, eu vou deixar 14,5 micro mesmo, porque a resposta está em micro. Então vai ficar assim, ó. Micro, né? Coulomb é igual a capacitância que eu quero saber e vou passar o U dividindo. O U, pessoal, é 25 volts. Então aí, pessoal, 14,5. Aí eu farei essa conta aí com calma, né? Mas eu já sei que esse valor vai dar um valor menor que 1. Eu nem precisaria fazer a conta. Porque, Wendel, quando o número de cima, pessoal, é menor do que o número de baixo, a conta tem que dar menor que 1. Eu já marcaria a letra E. A sem, ó. Letra A sem fazer conta, ó. Se eu pegar 14,5, deixa eu fazer a conta aqui na calculadora, 14,5 dividido por 25, vai dar 0,58 certinho. Então a capacitância, pessoal, aqui ó, o Coulomb vai embora, porque vai ficar Coulomb por volt. É isso. Então ficaria assim, ó, 14,5, 0,58 microfarad é igual a capacitância. Letra A. Não precisava fazer a conta, já que eu tenho o número menor e o número em cima e o número maior embaixo. 66. Questão de resistores. Na verdade, circuito elétrico, primeira lei de Ohm. Certo aparelho forense ligado a uma bateria de 10 volts é composto por resistores de 50 ohms cada um, tá? Então, nessa perspectiva, determine a corrente elétrica necessária para o funcionamento desse aparelho. Gente, isso aqui é fácil demais, essa questão aqui, ó. Vai ser assim, ó. U é igual a resistência equivalente vezes I. Então, o I vai ser igual a DDP, que é U, 10 volts, sobre a resistência equivalente que eu vou calcular agora. Isso aqui vai ser mais tranquilo, ó. Galera, todos os resistores valem 50, né? Esses dois aqui estão em paralelo. Dois resistores iguais em paralelo, o que que a gente faz com eles? A gente faz o valor, divide pela quantidade. Então aqui, ó, esses dois vai equivaler a 1. Vai ficar assim o meu circuito, ó. Esses dois ali vai ser igual a 1, equivalente a 25 ohms. Aí tem aqui o R3, né, que vale 50. Continua. Aí aqui tem o outro que eu faço a mesma coisa, é valor dividido pela quantidade, ou seja, seria 50 dividido por 2, 25 ohms. Agora eu tenho três resistores em série. Somos 3, né? Então vai dar 25 mais 50 dá 100. 100 volts. 10 por 100, 0,1, né, pessoal? 1 sobre 10, 0,1 ampere. O senhor vai marcar a letra B. 66. Outra questão boinha, pessoal. Todas as questões eu trabalhei lá nas últimas revisões. Então essa questão aqui, ele quer saber a diferença de potencial. Ele fala a potência. A potência vale 10 watts. E fala a corrente, pessoal. Professor, onde é que tu está falando a corrente? Ó? Ele fala assim. Considerando que é necessária uma variação de carga elétrica de 0,5 coulomb por segundo. Gente, quando ele falar 0,5 coulomb por segundo, ele está falando de 0,5 ampere. Porque o que é corrente elétrica? É carga pelo tempo. Então aqui a unidade fica coulomb por segundo, né? E coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Aí você vai utilizar aquela formulinha, ó. Potência é igual a DDP vezes a corrente. Potência 10, DDP 0,5 e corrente I. Então qual é o número que eu multiplico por 0,5 para dar
10, né? Então aqui vai ficar 10 por 0,5, 100 por 5, 20 amperes. Letra E de elefante. Show? Bora lá, gente, fechar. Essa aqui foi que eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas pelo que eu entendi, acho que bateu a minha dúvida com o que a banca colocou lá. Deu certo. Mas mesmo assim eu vou analisar depois com calma. Isso aqui eu tô pegando, peguei agora há pouco, tive que fazer aqui uma mudança só para fazer essa gravação para vocês, tá bom? Então, gente, merece o like aí, coloca o like, deixa teu comentário, o que que tá achando dessa resolução, tá ok? Tá de acordo com o que você esperava? As questões, muito difícil, porque eu vi a galera falando o seguinte, professor Wendel, o problema não foram as questões de física especificamente, foi a prova no geral, que tinha, eles complicaram muito, tava extenso, não sei o que mais, enfim. Então vamos lá. Durante a análise de uma cena de crime, o papiloscopista precisa examinar uma superfície de vidro onde há suspeita de haver uma impressão digital parcial. A fim de visualizar melhor a digital, ele utiliza uma lanterna para iluminar a superfície com um certo ângulo, observando a reflexão da luz. Uhum. Diante, diante dessa situação e com base nos princípios da óptica geométrica, analisa as assertivas e a alternativa correta. Primeiro assertiva, pessoal. Para ampliar a imagem, é necessário utilizar um espelho côncavo. Gente, se for espelho é côncavo, tá? Plano não aumenta o tamanho da imagem. Então a primeira é falsa. O espelho plano, a imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho, simétrica. Então, se a primeira é falsa, elimina a letra A, elimina a letra D, elimina a letra E, ó, de cara. Ficamos entre duas. E essas duas aqui é que vai gerar o problema. Então, a segunda é verdadeira, não vou analisar, que é a lei da reflexão, segunda lei. A terceira, agora a terceira e a quarta tem que ser analisada. A reflexão da luz ocorre de forma ordenada e previsível, independente do ângulo do raio incidente. Acho que é verdade isso aqui, tá? Mas eu vou analisar a quarta para a gente tirar logo a conclusão. Para visualizar, olha só, gente, que interessante, isso aqui acabou, morreu aqui, ó. Para visualizar a impressão digital com precisão, podem ser utilizadas luz infravermelha. Eu não consigo ver o infravermelho, pessoal. Pelo amor de Deus, não é isso aqui não. Eu não consigo ver o ultravioleta, eu consigo ver a luz visível, que é a luz branca, que tem aquele espectro, né, visível. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então essa aqui está falsa. Se essa aqui está falsa, essa aqui tem que estar verdadeira. E depois você faz a leitura, ela está de fato verdadeira. 2 e 3, vamos concluir logo aqui, tá, pessoal? 69. Ó, atenção, gente. Durante uma perícia em uma cena de crime, um papiloscopista precisa visualizar uma impressão digital de 2 centímetros de altura. Eu vou anotar aqui que eu não sei se vou precisar desse O. 2 centímetros de altura é o tamanho do objeto. Para isso, ele utiliza uma luz branca, um espelho côncavo, com a distância focal, ó, espelho côncavo, distância focal de 10 centímetros, a 15 centímetros do copo. Então, a distância do copo, do objeto, né, pessoal? 15 centímetros. Tá. Com base nessas informações, determine a posição da imagem formada e suas características e a alternativa correta. Gente, ele quer saber o pelinha, distância da imagem, a posição da imagem. Essa questão ele deveria deixar claro, tipo assim, a distância, a posição da imagem, né, em relação à lente, mas não ao espelho, mas não precisa. Que a galera vai querer entrar com recurso, mas não precisa. A banca não vai aceitar isso aqui, porque normalmente quando ele fala a posição da imagem formada é o pelinha, tá? É o pelinha, tá? A não ser que ele fale assim, qual a distância da imagem em relação ao objeto? Aí sim ele deveria especificar. Nesse caso, não. Quando ele pergunta a posição da imagem, pelinha. E aqui eu vou 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Que eu faço rapidinho, tá? 1 sobre F, pessoal. Fizemos na última revisão duas questões de espelho côncavo, tá? Então aqui caíram duas questões também. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre P'. Vou passar 1 sobre 15 para o primeiro membro, vai ficar 1 sobre 10 menos 1 sobre 15 igual a 1 sobre P'. Fazendo o MMC aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou multiplicar esse aqui por 3, esse aqui por 3, esse aqui por 2 e esse aqui por 2.
vai ficar 3 por 30 menos 2 por 30. Quando eu fizer essa conta aqui, vai dar 3 menos 2 dá 1 e o P' vai dar 30. Então vai dar 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Portanto, o P' vale 30 centímetros. A única alternativa que o P' vale 30 centímetros é a letra E. P' ficou positivo, a imagem é real. E toda imagem real, ela vai ser invertida, uma imagem projetada, tá? 69, letra E. 70. Outra questão de espelho côncavo. Eu falei inclusive na aula, galera, a banca OCP gosta muito de espelho côncavo, de espelhos esféricos. Cuidado. E deu certinho, ela cobrou duas questões de espelho côncavo. E essa aqui, gente, ó, pra gente fechar. Em meio a uma investigação, a perícia identifica um espelho com impressão digital no tamanho de 3 centímetros. Ó, 3 centímetros. Considere que o objeto não pode ser retirado do local. Um papiloscopista utiliza conceitos de óptica para projetar a imagem, ou seja, utilizar uma lanterna e um espelho côncavo, iluminando a uma distância de 5 centímetros do espelho. Observa que sabendo que a distância focal é 4, foco 4, a distância aqui do objeto 5 centímetros. A alternativa correta a respeito do tamanho da imagem. I. Gente, aqui eu vou fazer o seguinte. Essa questão eu poderia calcular primeiro o P'. Depois que eu calcular o P', eu acharia o A, que é o tamanho da imagem. E depois que eu acharei o A, acharei o I. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. O A pode ser dado por essa fórmula aqui, ó. F menos P. Fiz na última revisão isso aqui. E depois que tu achar o A também pode ser igual a I sobre O. Pronto, se tu igualar essas duas expressões, tu fecha a questão, ó. Fica assim, ó. I sobre O é igual F dividido por F menos P. O I eu não sei quem é. O O vale 3. O F vale 4. Aí F aqui de novo, 4 embaixo, menos 5. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar aqui. Não, 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 não. Imagem projetada. Se ele falou que a imagem é projetada, ela é real. Então vai dar um P' negativo. Vai dar um I negativo, que ela é invertida, mas só que ele quer saber o tamanho. O tamanho não precisa colocar o sinal negativo, tá? Então vai ficar aqui, ó. I sobre 3. Lá em cima, pessoal, vai ficar 4 dividido por menos 1, ou seja, menos 4. Então vai ser I é igual a 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 centímetros. Professor, deu menos 12 e não tá errado. Não, tá não, gente, tá certo. Porque o menos indica que essa imagem é invertida. O tamanho dela, 12 centímetros. Então, o tamanho dela, 12 centímetros. Letra C de concursado. Letra C de concursado, contra-cheque. E vamos para cima. Muito obrigado, pessoal, pela paciência, pela parceria. Espero que vocês deixem aqui seus comentários sobre essa prova, sobre o meu trabalho. Deixa aqui o seu feedback, seu depoimento. Deixa o like no vídeo, curta, compartilhe. E também coloque nos grupos aí, né, esse material, tá bom? E no mais, tamo junto. E até os nossos próximos encontros aí, quem sabe você vai fazer papilo da PF, ou então você vai fazer papilo de outro estado, ou você vai fazer perito criminal ou PRF. Eu te convido aí a ser nosso aluno na nossa plataforma. Um abraço e até os nossos próximos encontros. Valeu, gente!